E aí galera, beleza? Aqui é o JC, mais um vídeo para você. E esse daqui é uma reportagem aqui sobre da BBC do Brasil, e que diz aqui que após vários anos de instabilidade e até mesmo com declínio, a imigração de brasileiros para os Estados Unidos parece estar novamente em alta. Não há dados oficiais, mas advogados e associações que atendem brasileiros nos Estados Unidos estão dizendo que a nova onda migratória começou no ano passado, em 2014, conforme a crise econômica ganhou força no Brasil e se intensificou em 2015. Eles apontam a diferença entre o fluxo atual e as grandes levas dos anos 90, quando o Brasil também enfrentava dificuldades na economia. A maioria dos que vêm hoje se formou na universidade e chega com algum dinheiro no bolso, diz a BBC Brasil, a advogada brasileira Renata Castro, que atende imigrantes na Flórida há 13 anos. Já as levas anteriores, segundo ela, eram formadas principalmente por profissionais sem qualificação que vinham para ralar na construção civil ou na limpeza. Tanto agora como antigamente, diz Castro, muitos chegam sem os vistos adequados e permanecem no país irregularmente. Entre os mais ricos, há quem desembolse $500 mil ou R$ 1.800.000 na época, né, que o real estava menos, agora está dando aí quase R$ 2 milhões, pelo direito de residir legalmente no país. O governo brasileiro estima que 1.200.000 brasileiros morem nos Estados Unidos, 730 mil deles sem a documentação apropriada. Com base em entrevistas com advogados e imigrantes brasileiros na Flórida, a BBC Brasil listou os 10 principais métodos, legais e ilegais, usados pelo grupo para migrar para os Estados Unidos e tentar se regularizar no país. Pessoas que se submetem a formas ilegais de imigração costumam sofrer deportações, punições e envolver-se em riscos nas mãos de gangues e traficantes humanos. Agora vamos lá aos meios legais. O visto de investidor, o EB-5, cada vez mais usado por brasileiros ricos. O visto exige um investimento de $500 mil, ou quase R$ 2 milhões, e que gere ao menos 10 empregos permanentes em áreas rurais ou com desemprego alto. Em locais com desemprego baixo, o valor mínimo é de $1 milhão. O investimento deve ser feito em negócio próprio ou em fundos autorizados. O visto, que vale para o cônjuge e filhos em idade escolar, é o único em que o imigrante já entra no país como residente, com direito a permanecer por 2 anos. Se nesse período os 10 empregos forem mantidos, pode-se pleitear residência definitiva. O investidor com dupla cidadania, que é o E2, pode ser concedido a brasileiros que também sejam cidadãos de países que mantêm acordo específico sobre o visto com os Estados Unidos, entre os quais a Itália, a Espanha, a Alemanha e o Japão. Não há um valor mínimo para o investimento, mas a proposta deve ser aprovada pelo governo americano. O visto deve ser renovado a cada 2 anos. Agora, visto de trabalho, que é o H-1B, pode ser estendido por até 5 anos e deve estar atrelado a um emprego no país. Normalmente é concedido a profissionais qualificados. O empregador pode solicitar ao governo americano que o funcionário obtenha residência definitiva. O processo leva, em média, 20 meses. O visto de estudante, FIM, é usado por quem viaja para intercâmbios, cursos universitários ou estudar inglês. Pode ser estendido a toda a família e renovado sem limites, desde que o aluno progrida academicamente e comprove frequência mínima nas aulas. Esse visto não permite trabalhar nos Estados Unidos e é usado por muitas famílias que queiram fazer um teste, passando uma temporada no país antes de se mudar em definitivo. Os cônjuges podem se alternar no papel de estudante. Quando um visto de um expira, o outro pode pedir o documento, sem que a família tenha de deixar o país. Também é usado por imigrantes muito ricos que buscam isenção tributária. Meios legais que podem resultar em deportações e outras punições. Vamos lá.
O visto de turista. A maioria dos brasileiros que mora ilegalmente nos Estados Unidos chegou ao país de avião, com visto de turistas. O visto não dá o direito de trabalhar. Quem viola a regra pode ter o visto invalidado e ser obrigado a deixar o país, embora muitos passem várias décadas nos Estados Unidos nessa situação. Quem extrapola o prazo do visto e decide deixar o país espontaneamente pode ficar proibido de retornar ao país por no mínimo 3 anos, ou em alguns casos, em definitivo. Com a fronteira com o México. Historicamente, brasileiros sem vistos migram para os Estados Unidos atravessando a fronteira com o México. São, em geral, pessoas que tiveram o visto negado no Brasil ou que, por terem vivido ilegalmente nos Estados Unidos, estão banidas de entrar no país. Nos últimos anos, a travessia ficou mais arriscada. À medida em que o governo americano ergueu muros em vários pontos da fronteira, forçando os imigrantes a percorrer trajetos mais longos. Muitos se perdem no deserto e morrem por desidratação. Também há riscos do lado mexicano, onde gangues submetem imigrantes a várias formas de violência, como extorsões e estupros. Através da Bahamas e do Canadá. Conforme a travessia pelo México se tornou mais perigosa, imigrantes sem vistos passaram a usar outras rotas. Alguns vão de avião para Bahamas, ou as Bahamas, que não exige visto de brasileiros, e de lá partem em barcos ou navios rumo à Flórida. A viagem leva poucas horas. No primeiro semestre, mais de 90 brasileiros foram detidos nas Bahamas ao tentar viajar ilegalmente aos Estados Unidos, mais que o total de detenções em todo o ano passado. Outros obtêm vistos para o Canadá e de lá cruzam a fronteira com os Estados Unidos, escondidos em caminhões ou a pé. Como você se regulariza nos Estados Unidos? Vamos lá, através de casamentos. Brasileiros costumam se legalizar ao se casar com americanos. 3 anos após o casamento, o cônjuge estrangeiro pode pleitear a cidadania americana e pedir o direito de residência a seus pais. Se o pedido for concedido, os pais podem pedir a cidadania após 5 anos. O benefício deu origem a um mercado de casamento fraudulentos, em que americanos cobram para se casar com imigrantes. Casais que não conseguem comprovar que a relação é legítima podem ser punidos criminalmente. Crianças. Brasileiros que vivam legalmente nos Estados Unidos podem adotar sobrinhos nascidos no Brasil, transferindo o status migratório às crianças. E crianças que chegam sozinhas aos Estados Unidos podem vir a ser tuteladas pelo Estado e também ganhar a cidadania americana. A prática é comum entre famílias pobres da América Central, que enviam seus filhos aos Estados Unidos para que tenham mais oportunidades. Agora, o último é filhos nascidos nos Estados Unidos. Todas as crianças nascidas nos Estados Unidos, exceto filhos de diplomatas, obtêm a cidadania americana automaticamente, inclusive se forem filhos de imigrantes ilegais. O benefício deu origem ao chamado turismo do nascimento, em que casais viajam aos Estados Unidos durante a gravidez para que o filho nasça no país. Ao completar 21 anos, eles podem pleitear que seus pais se tornem residentes. Bastante comum entre casais chineses, a prática tem crescido no Brasil. Recentemente foi criada uma agência que atende brasileiras que queiram dar à luz em Miami. Bem, pessoal, essa aqui foi uma notícia rápida aí para vocês, uma exclusividade aí do JC para você e do Family Família, que é o seu canal aí no YouTube, ok? Então, um abração para vocês, tudo de bom e um bom dia aí, que Deus abençoe a todos. Aqui é o JC com um vídeo relâmpago para você. Bye!